Fala galera, como vocês estão? Nós estamos aqui para mais um EBD de jovens e adolescentes. Então espero que você tenha acompanhado, esteja acompanhando todas as que a gente está gravando e que possa tocar o seu coração, possa edificar você, que você possa curtir, comentar aí embaixo aí, porque é isso que nós temos feito nesse tempo, né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um tema especial, é um tema, eu creio que a gente vai falar, muito difícil da gente viver ele 100%, mas é algo necessário para nós, tanto na nossa idade quanto daqui para frente, quando a gente tiver adulto, quando a gente tiver velho. Creio que é um tema que vai ser muito importante para nós para sempre, mas é que é difícil, então por isso que eu trouxe uma comparação muito legal do que falar desse tema, como a gente pode exemplificar ele na prática e como um exemplo que a palavra de Deus mesmo dá para a gente sobre isso. E o tema é dependência de Deus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a dependência de Deus. Então galera, não sei como vocês pensam sobre dependência de Deus, mas ao meu ver a dependência é algo que tem que ser extremamente necessário na vida de um cristão, a gente depender do Senhor. Porque a gente não foi criado para viver da nossa maneira, a gente não foi criado para viver os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas conquistas pessoais, né? O nosso castelo sozinho lá. Então Deus não criou a gente para viver dessa forma, Deus criou a gente para viver segundo a vontade dele. Por isso que ele deu a Bíblia, e na Bíblia fala que ele já escreveu todos os nossos dias no nosso livro. Então a gente sabe que Deus planejou a nossa vida inteira, mas viver tudo que ele escreveu é algo que depende só de nós. O Senhor quer cumprir isso, o Senhor quer revelar isso a cada um de nós, mas viver isso depende de mim e de você, de depender do Senhor em todas as coisas. Porque se for pensar, gente, todo dia a gente toma uma decisão, todo dia a gente tem que fazer uma escolha difícil, fácil, uma decisão grande, pequena, mas ela vai ter uma consequência, seja ela boa ou ruim na nossa vida. Então isso faz parte da dependência de Deus. E o que a gente vê na Bíblia são vários exemplos de homens de Deus que no momento de dificuldade, uma decisão difícil, para onde eles iam? Para Deus, para ter a resposta certa, para ter a decisão certa do que fazer naquele momento e fazer a vontade do Senhor se cumprindo. O próprio Jesus, Filho de Deus aqui na terra, falou: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Quando ele estava lá no Getsêmani, sofrendo porque sabia que a hora da morte dele estava chegando. Então Jesus dependeu do Senhor, e é assim que Deus quer que a gente viva, dependendo dele em todo momento, para a gente não viver atropelado pelo pecado, não viver consertando erros do passado, mas a gente viver uma nova vida com o Senhor a cada dia. Então pessoal, a gente vai ter bastante textos para a gente compartilhar rapidinho, são textos curtos, mas o primeiro que eu quero compartilhar com vocês está em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina todos os seus passos. Então isso é uma verdade, a gente tem sonhos gigantes para sempre, aí a gente for pensar, a gente tem o que fazer, tem o que a gente quer que aconteça na nossa vida como um sonho, mas a Bíblia fala que é o Senhor que determina os nossos passos. Então a vida de um filho de Deus deve ser determinada pelo Senhor e não pela nossa vontade, não pelos nossos sonhos. Então acho que começa aí. Então vocês sabem o significado da palavra dependência? Eu fui pesquisar um pouquinho e achei esse significado, que diz assim: a dependência é um estado de quem deve obediência, submissão, ou uma necessidade excessiva de auxílio, ajuda e proteção. Então achei muito interessante esse significado, porque é uma necessidade excessiva de auxílio, ajuda e proteção. Então é o que a gente precisa do Senhor, uma necessidade extrema, excessiva do auxílio do Senhor, da ajuda do Senhor, da proteção do Senhor, da direção do Senhor. Então, eu creio que essa palavra se encaixa perfeitamente, ou deve se encaixar perfeitamente para nós. A gente viver de uma maneira excessiva, dependendo do Senhor, precisando da ajuda do Senhor, precisando da proteção dEle, do auxílio dEle, porque é Ele que sustenta a nossa vida. Então, se for pensar, gente, tudo que a gente recebe aqui nessa terra é temporário. Um exemplo, o auxílio que o governo está dando para quem está nesse tempo aí do coronavírus, falar o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial é durante um tempo lá, mas daqui a um tempo ele vai acabar e não vai existir mais o auxílio emergencial. Mas o auxílio do Senhor, que não é só para horas de emergência, é para sempre, toda a nossa vida aqui na terra, ele é algo contínuo que não acaba. Então ele é algo eterno que vai nos levar para o céu. Então, tudo que a gente conquista aqui nessa terra, ele é temporário, mas aquilo que a gente conquista no Senhor, buscando o Senhor, ele é eterno e vai ficar para sempre no nosso coração. Então, dessa forma, nós fomos criados por Deus, para vivermos numa necessidade excessiva do Senhor. Viver buscando, viver dependendo dEle para tudo que a gente for fazer, não só para algumas coisas também.
Então, qual é a principal causa dos nossos erros, das nossas escolhas erradas, das nossas quedas? Qual é o principal causador disso? A falta de dependência. Então, se a gente for parar para pensar, gente, a maior causa das nossas quedas, nossos erros, nossos pecados é porque a gente não está dependendo do Senhor. Quando a gente toma uma decisão por ansiedade, porque a gente está nervoso, tem que tomar aquela decisão na hora, rápido, lá, o que acontece? A gente erra a decisão. Toma a decisão errada e depois fala, meu Deus, por que eu fui tomar essa decisão? Por quê? Por falta de dependência. Porque eu não fui orar, porque eu não fui buscar o que o Senhor queria para a minha vida, para entender qual era a direção dele para aquele momento na minha vida. Então, eu creio que Deus tem uma decisão para cada coisa que a gente for fazer. Eu quero comprar um carro hoje, mas qual é a decisão do Senhor? Será que é para hoje? Será que é para agora? Será que Deus não está falando que é daqui a um tempo? Eu quero fazer essa faculdade. Será que o Senhor vai me direcionar para isso? Será que essa é a vontade do Senhor para mim? Então, a gente tem que buscar viver na dependência do Senhor para a gente não se arrepender lá na frente. Então, se depender é um estado de submissão, então eu preciso entender que devo me entregar e confiar no Senhor, pois é Ele quem irá me dar o propósito da minha vida. Então, outro significado da palavra dependência é um estado de obediência e submissão. Então, submissão o que é? Está debaixo de uma missão, está sobre uma missão de alguém, e esse alguém é o Senhor. Então, é Ele quem vai dar o propósito da nossa vida, é Ele quem vai dar uma missão para nós, porque essa missão não é nossa, a missão é dele mesmo. Então ele só encarrega a gente de viver a missão que ele tem, aquilo que ele tem para fazer nessa terra, na nossa cidade, na nossa família, onde for. Então a gente está debaixo da missão do Senhor sobre nós. Isso é viver na dependência. Então, quando não dependemos de Deus, estamos traçando o nosso próprio caminho e com certeza iremos tropeçar. Gente, então eu creio que a gente sem Deus é como uma criança tentando correr sozinha. Uma hora se sabe, você começa a ver uma criança saindo correndo sozinha. Quando você olha para ela, você tem certeza que ela vai cair uma hora e vai voltar chorando para o pai ou para a mãe. Então, sempre quando a gente tenta traçar o nosso caminho, viver da nossa vontade, a gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai se machucar. Porque nós não fomos criados para viver independentes, tanto de Deus quanto em igreja. Deus não criou a gente para viver de uma forma independente com os nossos próprios recursos. Ele nos criou para viver dependentes dele, totalmente dependentes dele. E o quanto isso é difícil. Talvez esse é o nosso maior desafio dia a dia, depender do Senhor. Então, dependência devia ser, eu coloquei aqui, uma obrigação de todo cristão, porque até Jesus dependeu do Pai quando esteve aqui na Terra. Então, já citei esse exemplo. Até Jesus dependeu do Senhor aqui na Terra, da vontade do Senhor para a vida dele. Então, é a dependência que nos faz diferente do mundo. Então, a gente vai ver aqui, galera, o que eu achei, a gente vai entrar um pouquinho na parte de ciência, bem rápido, mas é que é algo bem legal que a Bíblia traz pra gente, sobre um exemplo bem especial sobre dependência do Senhor, o que é depender de Deus, como alguém depende de Deus. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, dependência de Deus é independência das minhas vontades. Então, pense de novo, a dependência do Senhor é a independência das minhas vontades. Eu depender de Deus é eu ser independente das minhas vontades, é eu não ter dependência em mim mesmo, mas somente no Senhor. Então, esse é o nosso desafio diário, eu creio. Então, dependência de Deus é em todas as situações, ou seja elas boas, seja elas ruins. Então, a dependência do Senhor não é só para emergentes, como a gente falou. Que Deus não é um auxílio emergencial só na hora da dificuldade, só na hora que a gente está precisando. Ele é para todas as horas. Então tem uma palavra que tem tocado no meu coração, que eu já falei em outro estudo da IBD, que é do Charles Spurgeon, que fala que não deixe o que é urgente, não deixe aquilo que é importante se tornar urgente. Por quê? Porque se algo se torna urgente é porque eu já deixei passar, porque eu não resolvi quando eu tinha que resolver na hora. Então quando eu não resolvo algo, aquilo se torna urgente e eu perco de fazer, ou eu perco, tomo uma decisão errada, tomo uma decisão na pressão. Então não deixe o que é importante se tornar urgente. Beleza, galera? Então 2 textos que quero compartilhar com vocês também, rapidinho, que a gente vai entender um exemplo de dependência do Senhor, que é o Salmo 148. Salmo 148, versículos 1 a 6. É curto, mas diz assim: Louvem o Senhor desde os céus, louvem-o nas alturas, louvem-no todos os seus anjos,
louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol, lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no nos mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e todos foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes o decreto que jamais mudará. Então, aqui a gente vê Deus dando uma ordem, né? O salmista falando, louve em todas as criaturas, toda a criação do Senhor, louve a Ele. Louve ao Senhor que é Criador de tudo. Mais um salmo, Salmo 19, versículo 1. Só o versículo 1 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, mais um texto, a gente vai falar um pouquinho, como eu falei, sobre a ciência, mas entender um pouquinho sobre os céus, aquilo que os céus declaram. E como a gente vê aqui, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, tudo que Deus fez, dá glória a Ele, tudo que Deus fez depende do Senhor, exclusivamente do Senhor. Tudo que Ele criou, toda a criação dele depende dele. Então a gente vai ver isso também nos evangelhos, quando a Bíblia fala assim que por que a gente se importa com o que comer, com o que vestir, com o que se cobrir. A Bíblia fala por que a gente está preocupado com essas coisas, se até os lírios do campo se vestiram melhor que Salomão. A Bíblia fala que nem Salomão, em sua maior riqueza, se vestiu como os lírios do campo. Então, Jesus estava exemplificando para a gente ali que a dependência dele é em todo momento e que toda a criação depende do Criador. Então, por que nós, né, que também somos criação, por que nós insistimos em não depender de Deus? Se toda a criação depende, os pássaros dependem do Senhor para comer, até as árvores, os lírios, como a Bíblia fala, dependem do Senhor. E por que a gente, que também é criação, insiste em não depender do Senhor, insiste em viver da nossa maneira? Então a gente tem que cuidar com isso, porque como a gente vive, vai refletir, a gente vai ter uma consequência disso. Uma hora ou outra a consequência vai chegar. O que eu queria levar vocês a pensar, gente? Então, toda a criação depende do Criador, certo? Então, eu e você somos criação. Todo o resto da criação que não tem o livre-arbítrio depende de Deus. Mas nós que temos o livre-arbítrio, porque Deus nos dá essa oportunidade de se aproximar dele. Então, a decisão é nossa. Então, a dependência é uma decisão. Eu queria que você ficasse com isso no coração. A dependência é uma decisão. Mas um exemplo muito forte, eu creio muito poderoso que a gente tem de dependência é o que a gente vai ver agora. Filipenses capítulo 2, 13 a 16. Filipenses 2, 13 a 16. 14 a 16. 13 a 16, voltando, 13 a 16. Diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, ó, mais uma vez, Deus afirmando que é Ele quem faz a vontade dele na nossa vida. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Então, eu queria que vocês ficassem com isso aqui, ó. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ficaram com estrelas no universo. Quando eu estava lendo esse texto, fiquei pensando, mas por que Paulo fala isso, né? Como estrelas no universo. O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui sobre dependência? Então, galera, se a gente for ver, como aqui esse versículo mesmo fala, é Deus quem efetua em nós tanto o querer, como o efetuar, como o realizar. É Ele que coloca a sua vontade. Mas a gente viver a vontade de Deus, a gente viver todos os propósitos de Deus, depende só da gente. Daquilo que a gente está buscando, daquilo que a gente tem colocado como alvo na nossa vida. E se toda a criação depende, né? Por que a gente está indo para fora da vontade de Deus? Porque a gente insiste em fazer a nossa vontade. Então é porque tem alguma coisa errada. Então, se Deus criou, Deus que é o Criador de tudo, criou um propósito para nós, se a gente não viver esse propósito, a gente vai estar vivendo algo errado, né? Dependendo do que seja, a gente vai estar vivendo a nossa vontade. E Deus nos criou para viver exclusivamente, totalmente a vontade dele. Sacola.
Então, isso é o que Deus deixa pra gente viver totalmente a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. A gente vai entender sobre esse exemplo que Paulo nos dá, que a gente é como estrelas que brilham no universo. Estrelas que brilham no universo. Isso que ele falou nesse texto. Então, mas como que nós podemos depender? Então, usando esse exemplo que Paulo deu das estrelas, vamos pensar o seguinte. Então, por que Paulo cita as estrelas? Por que ele nos compara com as estrelas? Aí que entra a parte mais joia, eu acho assim. Então, é o seguinte. Então, nós lemos que tudo foi criado por Deus. Toda a sua criação depende dele e nós, muitas vezes, insistimos em viver a nossa vontade. Nesse texto, nós lemos algo maravilhoso sobre dependência. Ele se manifesta a nós através da sua criação. Então Deus se manifesta a nós através da sua criação. Então a Bíblia fala aqui que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento as obras das suas mãos, tudo que tem fôlego, toda a sua criação dá glória ao Senhor, louva ao Senhor. Então tudo manifesta a glória do Senhor, tudo manifesta Ele. Então nós podemos ver o Senhor através dessas coisas. Então Paulo fala que brilhamos como estrelas. Então aí a gente vai entrar um pouquinho sobre a ciência que eu tinha falado. Então Paulo não fala que brilhamos como o sol. Então vê que interessante. Paulo não fala assim, vocês brilham como o sol no universo. O que é a coisa mais brilhante que existe no universo? É o sol. Paulo não fala que a gente é como o sol. Paulo fala que a gente é como estrelas. Porque o sol é único. E o sol é Jesus, o nosso sol da justiça. Então... E ele fala estrelas, ele não fala que nós somos sol. Então pense nisso. O Senhor fala que nós somos como as estrelas, porque o único sol que existe é o sol da justiça que brilha para todos e o sol traz vida. Então, se a gente for pegar alguns estudos, se não existisse sol, não existiria vida aqui na Terra. Eu e você, provavelmente, com certeza, estaríamos mortos. Então, o sol é que dá vida tanto para nós quanto para toda a criação que existe. Então, e assim é Jesus também, ele é o único sol. Por isso que Paulo foi muito sábio em falar que nós somos como estrelas e não como sol. Então, nós somos como estrelas. Então, as estrelas só aparecem à noite. Quem já viu uma estrela de dia aí? Eu nunca vi uma estrela de dia brilhando no céu. Então, elas só aparecem de noite. Quem as faz brilhar ainda mais forte é o sol, que mesmo não aparecendo, ainda influencia cada uma delas. Então pense assim, gente, se você provavelmente está assistindo isso de manhã, se você olhar agora para fora da tua janela, você vai ver alguma estrela? Com certeza não, você não vai ver nenhuma estrela, você vai ver o sol. Mas você vai saber assim que elas estão lá. Então elas não saem do céu quando o sol aparece, elas continuam no céu. O sol está lá, mas a luz do sol é tão forte que deixa elas apagadas, mas elas continuam lá no mesmo lugar. Então, pegando um pouco dessa comparação, a gente vai entender isso. Então, elas só aparecem à noite. Então, de noite, quando a gente olha para o céu, quando não está nublado, claro, a gente vai ver várias estrelas lá. Mas o sol não está lá, mas elas continuam brilhando. Mas mesmo assim, o que reforça a luz das estrelas é o sol. Mesmo ele não aparecendo, é a luz do sol que faz as estrelas brilharem ainda mais forte. E quando a gente vai num lugar mais escuro, longe da luz da cidade, a gente vê aquele céu maravilhoso quando está aberto, porque o sol faz elas brilharem ainda mais. Então, vê que legal essa comparação que Paulo fez para a gente, que nós não somos o sol, nós somos as estrelas, mas essas estrelas dependem totalmente da luz do sol. E a gente vai entender um pouquinho mais, vê o quanto isso é legal. E se toda a criação depende, mais uma vez perguntando, por que a gente insiste em não depender do Senhor? Então, o que a gente pode entender, por exemplo, da noite? Então, nos momentos difíceis, nas noites, temos que lembrar que o sol da justiça ainda brilha sobre nós. Então, gente, assim, vamos exemplificar a noite com um momento difícil que a gente está passando, um momento de luta, um momento de dificuldade, um momento de ansiedade que a gente está sofrendo, de algumas perguntas do que fazer da vida, de como vai ser daqui para frente. Mas lembre-se que mesmo assim, quem está brilhando é o sol. Quem está resplandecendo a luz em nós é o sol. Mesmo ele não aparecendo, é ele quem tem influenciado as estrelas. E assim, gente, a única forma do mundo ver algo em nós, ou da gente se diferenciar do mundo, é através da luz do Senhor. Então Paulo fala aqui, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas. Então, se a gente quer ser diferente do mundo, a única forma da gente ser diferente do mundo é através da luz do Senhor.
Se for através de outra coisa, vamos dizer assim, a luz do Senhor é a luz verdadeira, é a luz do sol. As outras são só talvez lanternas, porque elas não iluminam, elas não permanecem, elas não aparecem. Então a única forma da gente se diferenciar do mundo é através da luz do Senhor, é através do sol da justiça que é Jesus. Então a única forma do mundo ver algo diferente em nós é através da luz do Senhor. Nós, por nós mesmos, não vamos conseguir oferecer algo ao mundo a não ser a luz do Senhor. Então, nos momentos difíceis da noite, nós temos o sol que ilumina a gente mesmo ele não aparecendo. Somente dependendo de Deus podemos ser luz no meio da escuridão. E já indo para o encerramento aqui, pessoal. Mas nós falamos que a dependência é em todo tempo. Então nós falamos da noite aqui, né? Mas nós falamos que a dependência é em todo tempo. Que o Senhor que a gente dependa dele nas horas boas e nas horas ruins também. Então, e de dia, onde estão as estrelas? Então elas continuam no céu, continuam brilhando. Mas a luz do sol é tão forte que não conseguimos vê-las. Esses são os momentos bons. O que não podemos esquecer é que em todo tempo o sol da justiça está brilhando sobre nós. Então, de dia, você não vê as estrelas, mas é porque a glória do Senhor, a luz do Senhor é tão forte que ela está cobrindo. Então, qual momento da tua vida você está vivendo hoje? Será que você está vivendo um momento de dia que o Senhor tem abençoado você, ter acontecido várias coisas boas na tua vida? Ou você está vivendo um momento de luta, de guerra, de dificuldade? Você está vivendo uma noite? Não importa o momento. Então saiba disso, não importa o momento. O sol continua no mesmo lugar, o sol ilumina tudo, o sol traz vida para tudo, para as estrelas, e nós somos estrelas, então nós estamos sendo iluminados, aquecidos, sendo vivificados pelo Senhor. Só não se afaste, para que essa luz nunca pare de brilhar sobre você. Então que a luz do Senhor seja tão forte em nós, que somente Ele seja visto de dia. Então, galera, aquela canção aqui, Ele cresça e eu diminuo, eu creio que é mais ou menos isso. Então que a luz do Senhor seja tão forte em nós, ao ponto de não verem nós quando olharem para a gente, mas verem a luz do Senhor, verem o próprio Jesus através de nós. Mas se quando alguém que está na escuridão olhar para nós ou procurar alguma luz, ele veja a luz do sol da justiça brilhando sobre nós. Não a nossa própria luz, não aquilo que a gente conquistou, não os nossos próprios recursos, nossos sonhos, nossos talentos, aquilo que a gente tem material, mas que ele veja a luz do Senhor brilhando em nós, através de nós. Então lembre, a única forma da gente ser luz para o mundo é através da luz do Senhor. A luz de Jesus, que é o sol da justiça, é a única luz que é verdadeira, que é eterna, que permanece, que traz vida. Não existe outra luz. Então ele fala que ele é a luz do mundo, então que ele é o sol da justiça. Então é através dele que o universo inteiro tem vida. Ele é o sol da justiça, ele que alimenta tudo. Então assim, galera, esse foi um exemplo de dependência, mas que isso possa ser mexido no nosso coração, a gente aprender a depender do Senhor em todo momento. Claro, é difícil, não é fácil, mas a gente pegar esse hábito das pequenas coisas. A Bíblia fala assim em Provérbios: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então reconheça o Senhor, busque ao Senhor em cada decisão, em cada escolha, por mais pequena que ela seja, mas procure orar, procure entregar para o Senhor para que Ele venha tomar a decisão dele. Então, eu creio que são as pequenas coisas que vão fazer diferença lá na frente. Então, que a gente possa pegar esse hábito de buscar o Senhor, de depender do Senhor em tudo aquilo que a gente for fazer. Depender do Senhor é o nosso caminho. Então, é a nossa escolha. É isso que eu queria deixar no seu coração nessa manhã, nessa EBD. Quero que você possa buscar, que você possa ter um tempo de orar, de ler a palavra do Senhor e pedir que o Senhor venha ensinar o que é dependência para cada um de nós. Nós possamos aprender a viver dependentes do Senhor em tudo aquilo que a gente for fazer. Espero que você tenha gostado, pessoal. Que Deus abençoe você grandemente. Estamos juntos. Que semana que vem você esteja aí. Os cultos estão voltando. Seja atualizado com as informações que a gente tem mandado. Que Deus te abençoe e um ótimo dia. Em nome de Jesus.